Olá pessoal, nessa aula eu vou te ensinar como resolver os problemas quando você se deparar com entidades HTML no meio do seu texto e também se caso aparecer os famosos caracteres UTF-8. Quer saber como? Depois da vinheta. Ok pessoal, então olha só. Você pode encontrar, ou você já encontrou, esses caracteres, essa lista de caracteres, no meio dos seus textos, né? Principalmente quando você estiver sugando esses dados do seu banco de dados e que ele for codificado de uma maneira, né, por alguém que fez dessa forma. E aí você vai buscar, por exemplo, né, aqui ó, um exemplo de um banco de dados nosso aqui. Você buscou aqui, ó, olha o que ele trouxe. Trouxe essas coisas tudo feio aqui, olha aqui. Olha só, dá para entender alguma coisa? Primeira coisa, você acha que está errado. Você pensa, tá no padrão, a NSI, o TF vai resolver. Não, mas tu começa a prestar atenção, tu começa a ver, não, mas tem um padrão aqui, tem um e-comercial e tem um ponto e vírgula. Tem um e-comercial e tem um ponto e vírgula. São as famosas entidades HTML. O que essas entidades HTML são? São sequências de caracteres, para resumir, tá? São sequências de caracteres, onde essa sequência de caracteres significa um caractere acentuado. Caractere latino, né? Então o que acontece? Esses caracteres a gente vai ter que percorrer uma lista e essa lista a gente vai ter que percorrer linha a linha. Então cada linha dessa a gente vai ter que percorrer a lista, verificar se esses caracteres tem nesse texto. Não tem? Beleza, passo para o próximo. Não tem, passo para o próximo. Tem, substitui. Basicamente isso que a gente vai fazer. Só que a gente vai poder encontrar alguma coisa no meio. Alguns segredinhos que, por exemplo, pode ser que quando eu converter, né? Não é que pode ser, aqui no exemplo vai ter justamente de propósito. Quando eu converter, você vai ver que ele vai converter ainda por cima para o UTF-8, né? Para não o UTF-8. E aí nós vamos ter que transformar em binário esse cara para voltar ele para nosso padrão latino. Você acha que é difícil? Não é nada difícil. Pode ficar tranquilo que você pegando esse arquivo aqui de exemplo, fazendo download e praticando junto, você coloca no seu banco de dados aí, quando você se deparar, você simplesmente abre esse cara aqui e tá tudo certo, você vai conseguir fazer. Vamos abrir aqui o nosso editor Power Query. Então, dados, consulta e conexão, 2 cliques aqui em cima da primeira tabela que você encontrar. Essa tabela que aqui está, não vou ficar perdendo tempo fazendo web scraping, eu fiz um web scraping desta tabela que está aqui no W3 Schools, né? Basicamente, coloquei ela aqui e já deixei prontinha para você poder utilizar, né? Se você depois quiser fazer de outro site, fica à vontade, tudo tranquilo. O que me importa aqui é o seguinte, eu tenho uma tabela, que nessa tabela eu tenho uma coluna, nessa coluna aqui eu tenho entidade, que é o meu texto no qual eu estou procurando, e eu tenho o meu char, que é o meu texto a qual eu quero substituir. Entidade, estou procurando, char, eu quero substituir. Beleza? Beleza, guarde isso na memória. Na sua memória. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar um texto, por exemplo aqui, ó, tabela original. Eu tenho que pegar esse meu texto aqui, eu tenho que passar nesta linha, nesse registro, eu tenho que passar quantas vezes? Ó? 1, 2 vezes, né? Então, por exemplo, só que, pensem comigo, como é que o algoritmo vai conseguir entender em que lugar que está aquilo que ele está procurando? É difícil, né? É complicado. Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse algoritmo, ele vai, a cada linha que ele passar aqui, ele vai percorrer todas as possibilidades que tem na nossa tabela de caracteres especiais. Então, pensa como Power Query. Ele vai ler a primeira linha, chegou na primeira linha, ele vai fazer 227, é isso, né? 227 linhas, ele vai fazer 227 verificações. Não tem nenhuma ocorrência a mais. Então, beleza, então o texto está convertido. Vou para a próxima linha. Ele faz 227 verificações, que são o nosso loop, que a gente aprendeu já numa aula anterior dessa. E quem está no YouTube também tem um vídeo já sobre isso, aqui no nosso canal. Então, ele vai fazer essas 227 interações com o seu tabela origem. Para isso, a gente vai criar uma fórmula. Essa fórmula eu já deixei aqui ela debugada para a gente poder utilizar. Para poder testar ela, eu vou pegar aqui, ó, e vou copiar esse texto aqui. Copiei esse texto aqui.
e vou fazer o que com esse texto aqui? Eu vou vir aqui, neste primeiro aqui, e já colei aqui. Aqui nós temos uma sequência de passos, né? Essa sequência de passos você pode acompanhar pelo editor avançado, tal. Quando eu fiz a consulta, fiz pelo editor avançado, né? Mas aqui eu vou explicar etapa por etapa para facilitar para você, né? Então eu criei aqui uma etapa chamada texto, que está recebendo esse texto zoneado. Uma etapa chamada loops, que está recebendo o número 0. Que depois vai servir para fazer aquele loop, porque vai receber mais um, papá, né? Você já aprendeu isso na última aula. Texto sujo recebe o texto anterior. Caracteres, a variável caracteres especiais vai receber quem? Olha só aqui, ó, que bonito, ó. Recebendo a nossa tabela caracteres especiais. A nossa lista caracteres procurar, olha só aqui, ó, interessante, ó. Aqui nós estamos em formato tabela. Quando eu venho aqui para a próxima etapa, ele está em formato lista. Então, como é que eu fiz para transformar em lista? Eu simplesmente estou chamando a minha etapa caracteres especiais e estou colocando entre chaves quem? A entidade. Qualquer coluna, o nome da coluna. Automaticamente eu estou convertendo numa lista. Legal, você já aprendeu a fazer isso no curso também. Ok. Fiz a mesma coisa para os caracteres substitutos. Então eu tenho 227 linhas a procurar e 227 linhas a substituir. Beleza? Beleza. Agora nós temos o quê? Uma outra etapa onde eu conto quantos caracteres especiais eu tenho na minha tabela direto, certo? Eu conto quantos caracteres especiais eu tenho. Maravilha. O que isso vai me entregar? Vai me entregar o meu máximo de loops. Vocês lembram na última aula que a gente falou que a gente tem aquela quantidade de loops a fazer, que eu botei naquele exemplo número 7? Aqui, no caso, vai ser 227, porque ele vai fazer 227 interações com aquele texto, certo? Então, por isso que eu criei esse table.lookout, me trazendo aqui o registro com o número 227. Agora, nós temos o que aqui também? O loops mais um, né? Porque vai fazer aquele loop mais um e tal, né? Que a gente também já viu, mas depois no meio da fórmula você vai entender. Aí nós temos o que? O texto tratado no loop. O que ele vai fazer aqui? Ele está recebendo text.replace. Ele precisa de o texto de origem, o texto por qual eu quero substituir, por quem que eu quero substituir. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó. Se eu pegar um texto joviano, eu quero tirar a expressão ANO de joviano, vai ficar só jove, né? Só JVI. Né? Porque eu vou substituir o ANO por nada. Basicamente isso que eu estou fazendo aqui. Só que, Joviano, que monte de coisa que tu colocou ali? Vamos ler rapidão. Texto sujo, beleza, texto sujo. Depois nós temos aqui o text.from. Você está transformando a recepção desta fórmula aqui em texto. Só para garantir, tá? Só para garantir. Porque vai que viesse um número, alguma coisa que eu não queria. Por isso que eu já botei texto. E aqui, dentro desse cara aqui, é o que me importa. Eu estou fazendo o quê? Eu estou chamando lista caracteres a procurar. Lista caracteres a procurar. Lista caracteres a procurar é uma lista, certo? O que acontece quando eu ponho uma chave depois de uma lista? Que a gente já explicou lá quando a gente falou de listas aqui no nosso curso. O que acontece? Acontece que você posiciona o Power Query numa linha da lista. Então, se vamos supor que a lista tenha os numerais de 1 até 10, né? De 1 até 10, e você diga para ele o seguinte, posicione na linha 0, que é a primeira linha, ele vai retornar o número 1, certo? Que é o primeiro caractere. Vamos melhorar esse negócio. Vamos dizer que você faça uma lista com as vogais A, B, C, D, E. E aí você diz o seguinte, ó, me posicione, por gentileza, na linha número 0. É o nosso A que vai trazer. Ele vai lá e vai posicionar no 0 e vai trazer o A. Se fosse 1, ele ia trazer o E, o I. Então, basicamente, isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando a informação da quantidade de loops que eu estou efetuando, né? Estou trazendo para cá, só que é o seguinte, o loop, quando eu faço o primeiro loop, né? Pensa comigo, eu estou fazendo o primeiro loop. Ok, primeira passagem, primeiro loop. Só que se eu faço esse primeiro loop, eu quero ler o quê? Eu quero ler a linha 0.
lá da minha tabela. Quando eu faço o segundo loop, eu quero ler a linha 1. Quando eu faço o terceiro loop, eu quero ler a linha 2. Então, por isso que eu estou fazendo aqui no final menos 1. Né? Então, estou justamente te posicionando uma linha anterior lá em cima. Tudo certo. Questão de lógica, você vai aprendendo também. Então, aqui o que eu fiz com essa fórmula? Eu fiz basicamente o que eu fiz aqui. Ó. Substituir Joviano, tirei a expressão ANO, substituí por nada. Tudo certo. E aí, daqui para frente, vem a saída. Né? Vamos testar. Vamos dar uma olhada agora na fórmula mesmo. O que a gente fez? Olha só. O que muda para a fórmula? Aqui na fórmula, aqui, vamos baixar um pouquinho aqui, pá, aqui, ok. Basicamente, aquele, né, que a nossa consulta que aqui estava, eu transformei numa fórmula. Eu só coloquei aqui em cima as variáveis, da mesma forma que a gente já explicou para vocês. Aí foram alimentados aqui os parâmetros com as determinadas informações. E claro, quando ele faz o loop, ele volta para o começo sempre com o seu loop mais 1 e tal, como a gente já explicou. Né? Então, basicamente, se eu pegar aqui, nesse meu texto original aqui, essa palavra feia aqui, e passar aqui no nosso texto, o que ele vai fazer? Olha só, máquina de lavar. Pá, cara, mas daí você vai dizer o seguinte, legal, só que, pô, ali a coisa feia. Tá, então eu tô passando um M-tilde tal, e tá me saindo essa coisa aqui. O que é isso? O que é essa coisa feia aqui? Essa coisa feia aqui nada mais é do que a mesma tal da máquina de lavar, só que não codificado em UTF-8. Para você conseguir transformar em UTF-8, você precisa fazer mais uma etapa, que é uma etapa de conversão para o UTF-8. Né? E aqui eu deixei preparado já mais uma fórmula para você para fazer isso. Então aqui eu vou chamar isso aqui só de A. Né? Tranquilo, porque é uma saída de uma fórmula, vou botar aqui no final. E aí eu tenho aqui o TF8, que basicamente é muito mais simples, tá? Olha só, vou até abrir aqui rapidão. Bem simples. Não precisa decorar a fórmula, copia, depois você se preocupa em entender o que está acontecendo aqui dentro. Eu estou transformando para binário o texto com a codificação 1252. Depois eu estou desconvertendo de binário para texto com a codificação TF8. É um tal de vai e volta. Né? Ok, fazendo esse vai e volta aqui, eu acabo tendo o meu texto em latino. Né? Então eu vou fazer o que aqui? Eu vou pegar essa expressão aqui, M de lavar aqui, e vou passar dentro desse cara aqui. O que ele vai fazer? Ele vai retornar para nós o nosso tal de máquina de lavar. Olha que bonito. Então, para resolver esse problema, a gente já viu que a gente vai ter que fazer duas passagens. Então, primeira atenção que você tem que ter, que isso não vai ter performance. Porque você vai ter que passar 227 vezes em cada linha do seu banco de dados, e você vai ter que passar depois mais uma vez para codificar e descodificar, se caso você se deparar com o mesmo problema do que eu me deparo aqui. A dica que vai para você é, se possível for, se o administrador do banco de dados estiver de acordo, né, e tiver a possibilidade de você codificar no seu Data Warehouse, até se for o caso, faz uma tabela de para, de textos e tal, aonde você consiga, ou faz uma tabela onde é que você consiga vincular depois, o ID, número tal, é igual a esse cara aqui, que automaticamente vai ter uma tabela com os históricos limpos, ou faz um update, né, cara? Faz um update lá dentro da tua tabela, lá com as informações latinas, né? Que é a informação que você vai utilizar. Se for possível. Não vai sair por aí pedindo para fazer update para o pessoal da TI, que eles vão te dar uns tapas nas orelhas e você não vai saber por quê. Né? Então, cuidado, mas saiba que dá para fazer. Mas saiba também que não é muito amigo de performance essa técnica aqui. Estou te ensinando a resolver um problema. Ok? Então tá, vamos só verificar agora já o final do exemplo. Então a nossa tabela que a gente recebeu, eu vou criar uma coluna aqui. Essa coluna aqui eu vou chamar o quê? Eu vou limpar o texto. O que eu estou fazendo aqui? Entidades, né? Eu vou limpar as entidades, certo? Limpar as entidades, HTML. Eu vou chamar uma fórmula, que é o nosso limpa-texto. O nosso limpa-texto eu vou passar quem? O histórico. O que ele vai retornar para nós? Vai retornar o nosso máquina de lavar daquele formato, daquele formato que não é o TF8. Agora, basicamente, eu pegar esse cara aqui e passar para dentro da outra fórmula que é do TF8. Vamos fazer isso? Vamos lá. Adicionar uma outra coluna.
onde é que é o meu UTF, só UTF, vou chamar aqui, que daí é o nosso transforma texto UTF-8. Cadê ele, ó? Texto UTF. Vai transformar quem? As entidades HTML. Simples assim. Máquina de lavar. Porque não quebra. Produtos, ótimos produtos, não recomendo. E assim por diante. Então você vai ter o quê? Todos esses caras aqui, mas você vai me dizer, tá, Juvenal, mas tu cria 3 etapas aqui, beleza, já é outra conversa, né? Então, estamos agora já falando da quantidade de colunas, né? Como adicional nesse vídeo aqui, vamos fazer isso tudo na mesma coluna, né? Vamos trabalhar aquele conceito de variáveis que a gente aprendeu em uma das aulas anteriores. Tudo certo? Vamos fazer. Vamos pegar aqui, ó, esse cara não, vou pegar aqui, vou excluir esse cara aqui. E aqui no nosso amigo TF8, o que eu vou fazer? A minha fonte, eu vou chamar da minha tabela original. Eu vou pegar aqui, vou tirar essas etapas aqui que eu botei, né? A minha fonte aqui, ó, eu vou chamar da minha tabela original. Tabela original. Ali. Ok, tabela original. E aí aqui no meu tipo alterado, né? Tá alterado para texto. E aqui dentro a gente fez o quê? Vamos pegar aqui, ó, e vou mostrar para vocês. A gente fez uma fórmula dentro da coluna e nessa fórmula colocamos um let in, né? Então, chamamos uma variável chamada texto, colocamos aqui igual a underline, significa cada linha. E aí, limpar entidades vai ser igual if, né? Texto, que é esse cara aqui agora carregado com a informação da linha, igual a null, né? Então, nulo. Caso contrário, limpa texto, texto. Ok, com isso eu tenho limpar entidades carregado. Agora, eu tenho o quê? Eu tenho transformar o TF8 vai ser igual a limpar entidades igual a null, então null. Ou seja, ele está verificando primeiro se está null. Se tiver null, não faça nada. Se está null, não faça nada. Caso contrário, vai passar a fórmula, transforma texto TF8 e vai tal. Nesse momento eu tenho esta variável aqui carregada. E eu faço o quê? Eu trago ela para cá. Se você tem dúvida como fazer para criar a estrutura para poder trabalhar com cada linha aqui, você pode, como eu já falei no curso, você vai poder fazer o quê? Vir aqui, dar um transformar, bota maiúscula, por exemplo. E aí aqui no teu text.upper, por exemplo, você pode vir aqui e colocar um underline. O que acontece nesse underline aqui? Vou até pegar aqui e vamos botar, por exemplo, underline não conhecido. Por quê? Porque tem que botar um ish underline. Por que esse ish significa? Para algumas linguagens de programação, é o tal do for, né? Então, esse underline significa coluna atual. Então, para cada linha da coluna atual, me faça alguma coisa, certo? Certo. Basicamente, o que eu fiz aqui? Eu fiz isso ali, e aí no final, ó, ish, aí eu só criei uma variável e fiz esses caras aqui. Pronto, feito, resolvido. Então, nesse vídeo, falamos de conceitos de variáveis, falamos aqui de UTF-8, se você está com problema para converter o cara que vem de algum outro banco de dados que você está se descabelando, está ali, transforma, destransforma e transforma de novo. E também aprendemos a limpar as entidades HTML. Impossível não ter nada disso que você não vai aplicar no seu dia a dia. Então eu acho que isso vale uma curtida, vale uma compartilhada, vale se inscrever, vale ativar o sininho e vale também você que ainda não é inscrito no curso da Udemy, dá uma olhadinha no nosso curso de Power Query que está lá com quase 19 horas ou mais 19 horas já de cursos, né? Para você aprender a dominar essa ferramenta e sair por aí aumentando a sua performance. Então vejo vocês no nosso próximo exemplo. Até mais, falou!